Programa Coma Bem hoje Respirando Ciência. Olhem onde nós estamos. Nós estamos no laboratório de nanotecnologia da Universidade Franciscana. Minha gente, hoje a gente está aqui para fazer uma entrevista muito importante, uma entrevista que vem ao encontro do curso de nutrição, é claro. A gente sempre leva para o curso de nutrição, mas com essa grandeza que é a nanotecnologia. Aliás, aqui nós estamos respirando nanopartículas de ciência, estamos muito bem alimentados. Mas voltando aqui, nós vamos entrevistar hoje a nossa egressa do curso de nutrição, Alessandra Fraga. Ela está aqui no laboratório de nanotecnologia porque ela defendeu o doutorado dela aqui trabalhando, e eu nem vou falar o que ela fez, porque vou deixar que ela faça e que ela conte para nós um pouquinho da caminhada dela aqui dentro da Universidade Franciscana. Alessandra, seja muito bem-vinda. Tenho saudade dessa menina em sala de aula, ela era magnífica. Fala um pouquinho, por que estar aqui, Alessandra? Muito obrigada, primeiramente, professora Tereza Cristina, pelo convite, né? E eu sempre falo que uma das minhas inspiradoras na nutrição Obrigada. É ela. Então eu comecei aqui na instituição, fiz o curso de graduação, né, em nutrição. Aí eu fui embora da cidade. Quando eu retornei, eu ingressei no curso do mestrado de Ciências de Saúde da Vida, aqui da instituição também. Quando eu estava finalizando o meu mestrado, então surgiu, né, essa oportunidade de eu entrar para o doutorado em nanociências. Apesar de ser uma área totalmente diferente do que eu estava acostumada a trabalhar, né? O programa de pós-graduação aqui em nanociências aqui da universidade, ele é um programa interdisciplinar, então ele abrange várias áreas. Por isso que você está aqui, então. De quem foi esse convite, Alessandra, para você vir fazer esse doutorado aqui dentro desse programa, que ele é protagonista, ele é referência no Brasil e no mundo. Olha a grandeza, como que você chegou até aqui? Da onde surgiu esse brilho, essa estrela que te conduziu até aqui? Conta pra gente. Então, conheci o professor Alencar, né? O professor Alencar, assim, conheci um pouco do trabalho dele, e eu, do mestrado de Ciências da Saúde da Vida, eu tive uma aula com ele. E aí ele falou, eu lembro que foi, se eu não me engano, sobre nutrigenômica e nutrigenética e se encantou. A nanociências junto, né? Então, aí eu fui descobrir que era possível, né? Você ligar a nutrição à área de nanociências. Olha só, a gente vê, Alessandra, tanta ciência sendo desenvolvida e uma ciência tão importante que é a nanotecnologia aqui dentro da Universidade Franciscana. Agora eu gostaria de saber com o que você trabalhou de fato e no seu doutorado, o que você defendeu em relação ao seu trabalho, já que o professor Alencar fez brilhar o seu olho numa aula. E eu acho que é isso, não é, Alessandra? Quando a gente está numa aula que a gente fica encantado com o professor e a gente se encanta com aquilo que a gente entende como nutrição, por exemplo, no seu caso, tem alguma coisa relacionada à nutrição. Então, a nanotecnologia, hoje a gente vê muitos produtos. Até eu queria falar, depois vou falar com o professor Alencar, eu tenho acompanhado alguns professores que dão essas aulas, esses cursos de finais de semana, bioquímicos, sobre a importância da nanotecnologia, os compostos bioativos, os fitoquímicos. O que você escolheu para trabalhar, Alessandra? Então, eu trabalhei com o extrato de açaí livre e nanoestruturado, né? O nosso grupo aqui de pesquisa, que é o LabCult Bio, né? Laboratório, a gente trabalha com açaí, então vamos dizer que o carro-chefe do nosso grupo de pesquisa são pesquisas envolvendo, né, o açaí, devido aos seus antioxidantes, né, e também pelo fator dele ter o seu agente biológico
de neuroprotetor, né? Olha então, só. assim, o açaí, ele, além dos seus benefícios que ele tem para a saúde, né? Ele também já tem vários estudos comprovados, né? Que ele atua, então, como anti-inflamatório, antioxidante e neuroprotetor. Olha só. E o teu trabalho foi baseado nessa... trabalho em célula? Trabalho em célula. Foi um trabalho realizado em células, né? Micróglias e células neuronais-like. Para avaliar, então, né, esse efeito neuroprotetor do extrato de açaí livre e nanoestruturado. Uma pesquisa totalmente diferente na minha área, porque eu venho de um trabalho com humanos, né? Então foi um desafio trabalhar com as células, mas foi muito produtivo. E então na minha tese de doutorado, então a gente fez essa comparação, né, do extrato livre e do extrato nanoestruturado, e a gente obteve um resultado muito significativo, demonstrando que o açaí, quando ele está em forma nanoestruturada, ele consegue potencializar os seus efeitos, né, antioxidantes, neuroprotetor. Mas por que trabalhar com açaí? Olha só a pergunta que eu estou fazendo para a Alessandra. Essa questão do açaí, porque não é uma fruta regional. Sim. Tá? Então, eu acredito, por trabalhar com frutos brasileiros, tá? A gente tem um universo de saúde quando a gente olha para os frutos brasileiros. A gente que morou no Amazonas, a gente sabe a riqueza do que tem lá. E aí eu vou te fazer um último questionamento, Alessandra, em relação ao açaí, daquilo que as pessoas costumam consumir aqui e daquilo que realmente é o açaí. Você morou no Amazonas, você comeu açaí lá, tá? Qual é a diferença? Só me diz, vamos falar agora na nutrição, vamos falar em valor calórico, etc. Então, os benefícios do açaí, né, eles são potencializados quando a gente consome ele a polpa pura, né? Porque aí ele vai ajudar, né, nessas questões de ser neuroprotetor, antioxidante, anti-inflamatório. Mas o problema é que aqui, quando ele chega aqui no sul, vamos dizer, e nas outras regiões também, ele tem outros componentes na sua composição, né? E aqui o pessoal tem o hábito, mas lá também tem pessoas que consomem dessa forma, que não é o correto, que é com chocolates, com... E aí eu estrago tudo que é um alimento com leite condensado, então assim, colocam doces, porque a gente vê aí os buffets, né? Vocês chegaram a fazer uma avaliação, você chegou a fazer alguma vez alguma avaliação do valor calórico que é um açaí aqui? Claro que não vai ter uma composição adequada, que depois a gente vai discutir com o professor Alencar. Ele não tem uma composição adequada quando você fala em neuroproteção, quando você fala em anti-inflamatório, antioxidante. Você chegou alguma vez pegar um produto desse e fazer uma análise, fazer o valor calórico, ou simplesmente calcular o valor calórico enquanto nutricionista? Enquanto nutricionista, assim, de fato, eu não cheguei a calcular todas as calorias, né? Porque depende do que você vai colocar ali. Então, tem gente que mais coloca os complementos no açaí. Principalmente os açúcares. Os açúcares, né? E industrializados, do que o próprio açaí puro, a polpa. Na região amazônica, a gente consome o açaí puro, com peixe, né? Outros pratos, Outros pratos são feitos, então colocado o açaí, no máximo é colocado um pouquinho de mel para adoçar uma farinha de tapioca, né? Então, assim, não é uma coisa mas em pequenas quantidades. Então, quanto mais complementos for colocado, adicionado numa porção do açaí, mais calórico ele vai ficar. E aí ao invés dele proteger, ele não vai mais, né? Ele vai ter um efeito deletério. Vai ter um efeito deletério por conta das calorias que vão estar ali no produto. Ótimo, Alessandra. Eu gostaria de finalizar aqui e perguntar para a Alessandra o que trouxe toda essa caminhada para ela
Porque a Alessandra começou a universidade um pouquinho mais tarde, né? Sim. E o que trouxe toda essa caminhada e esse desafio dentro da formação acadêmica, dentro da formação no mestrado, no stricto sensu e no lato sensu? O que te trouxe para você enquanto nutricionista, enquanto pessoa, enquanto mãe? Como foi essa transformação de estar dentro de uma universidade e estar nessa corrente do aprendizado contínuo? É uma questão pessoal. Foram vários desafios, né? Nesses anos todos, assim. Eu me desafiei. Então, quando eu entrei na nutrição, eu realmente me apaixonei pelo curso. Eu gosto, né, do trabalho. E eu acho que cada etapa, né, foi muito importante para minha vida, para conhecimento e amadurecimento, né? E eu acho que não importa a idade, o importante é estar estudando sempre, né? E nunca é tarde para começar. Ai, que bonito, muito bonito isso. Então, assim, quem tem o seu sonho, tem que ir atrás siga dele. Em frente, vá atrás, porque com certeza todas as dificuldades que eu tive lá atrás, hoje eu vejo que foi tudo um aprendizado, né? E também pude contar com pessoas maravilhosas nesse caminho, assim, para enriquecimento dos meus conhecimentos. São pessoas que são importantes, né? Isso, assim, eu acho que conta muito também. E as inspirações que a gente tem para seguir, né? Buscando sempre o melhor, continuar sempre estudando, estar sempre por dentro de tudo que está acontecendo, né? Então, quer dizer, terminou o doutorado, professor Alencar será sempre uma ponte. Professor, eu tenho dúvida disso, eu quero aprender isso. Isso é muito importante. Alessandra, a gente agradece a sua presença no programa Coma Bem. É uma inspiração, realmente, você é uma inspiração. E a gente lembra da Alessandra em sala de aula. A gente chama aquele aluno que era muito mais dedicado, não faltava aula, já trazia tudo pronto, era uma maravilha, né? Acho que você foi exemplo para os seus colegas durante a graduação. E eu parabenizo você por ter cumprido toda essa etapa e principalmente aqui dentro da Universidade Franciscana e nesse programa fantástico que é a Nanociência e a Nanotecnologia. Obrigada, Alessandra. Eu que agradeço, professora, pelo convite, agradeço, professora Alencar, e agradeço ao programa também, né, pela oportunidade do programa de pós-graduação em nanociências, e principalmente, né, a Universidade Franciscana, porque eu tenho 12 anos. Que maravilha, muito praticamente bom. 12 anos de Universidade Franciscana. Programa Coma Bem, já voltamos aí com o professor Alencar. Pessoal, voltando aqui, e eu estava comentando aqui com o professor Alencar que estar nesse local aqui é respirar ciência. Estar no laboratório de nanotecnologia é estar quase em outro mundo. Um mundo que cura, um mundo que promove saúde, um mundo que está muito além do que a gente imagina de tecnologia. Professor Alencar, seja muito bem-vindo ao programa Coma Bem. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E nós ficamos encantados já com a fala da Alessandra, né, na formação da Alessandra aqui. Mas eu gostaria de perguntar a você, aliás, eu chamo o professor Alencar de Kolinski, não sei se ele gosta muito, porque eu acho lindo, acho muito bonito esse sobrenome dele. Professor, como é estar dentro de um programa de nanotecnologia, sendo referência nacional, mundial, aqui na Universidade Franciscana? Bom, então, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, a professora Tereza Cristina pela oportunidade de estar aqui hoje no programa Coma Bem, um programa muito interessante, né, e muito diverso, assim, e que eu vejo que também está explorando cada vez mais, né, esse universo aqui dentro da Universidade Franciscana, e isso é algo fenomenal, excelente. Então, obrigado pela oportunidade, porque isso também dá muita visibilidade, né, para o nosso programa, para o nosso curso e para o trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui dentro.
Então, eu acredito que assim o sentimento que pode resumir, né, assim que a gente sente estando dentro do programa de pós-graduação em nanociências é orgulho, né? Porque de fato o nosso programa ele foi criado há 17 anos atrás, né, sendo o primeiro mestrado especificamente em nanociências do Brasil. Do Brasil, do me Brasil. lembro. E depois, na sequência, nós conseguimos, né, a aprovação do curso de doutorado. Então, o curso de doutorado hoje, né, em 2024, ele está completando 12 anos de funcionamento. Nós passamos na última avaliação quadrienal para a nota conceito 5 perante a CAPES. Então, maravilhoso. Se torna um programa de referência, de fato, né, nacional. Isso é muito claro, com base na produtividade dos nossos docentes, dos nossos alunos e também dos nossos egressos, que são profissionais que estão muito bem colocados no mercado de trabalho e que a gente tem acompanhado de perto. Então, eu acredito que tanto eu, né, hoje, enquanto coordenador do programa, como os demais professores permanentes, os pesquisadores júnior e também os próprios alunos, né, a gente sente muito orgulho em fazer parte desse programa e poder estar impactando a ciência e a sociedade, né, com os benefícios aí que a nanociência pode trazer. Então, realmente eu concordo, né? Nós somos hoje referências nacional, né? E também internacional. A gente tem muita colaboração fora do Brasil, em diversos países. Colaboração internacional em relação ao que é o progresso da ciência. Com certeza. Mas nós estamos falando aqui com o professor Alencar e algo mais específico dentro do trabalho de vocês. Porque quando a gente pensa na nanotecnologia e todo esse universo que ela desponta em relação a qualquer área que nós pudermos, seja, eu ouvi a professora Solange falar que um telefone é uma nanotecnologia, o telefone celular é uma nanotecnologia, a professora Solange já falou do carbono, né, a importância, eu não vou usar o termo correto aqui, depois as meninas me alcançam ali o livro da professora Solange. Então, eu tenho acompanhado a evolução da nanotecnologia, mas, Alencar, quando nós falamos com a Alessandra, vou pegar aqui o livro. Obrigada, Vicente. Olhem aqui. Esse livro aqui, para quem não conhece nano, comprem, porque é um livro que traz tudo sobre nano e a gente aprende muito. Eu vou dizer para a professora Solange que eu já li, para a professora Ivana que eu já li todo o livro. Muito bom. Realmente a gente aprende muito. Mas, Alencar, voltando aqui, quando a gente pensa em nutrição, em nano, o que o programa trabalha de fato e por que esse trabalho? Por que esse desenvolvimento? Eu lembro da Fernanda Favarin. Isso. Ela trabalhou aqui, ela foi nossa mestranda e depois doutoranda. Doutoranda, dentro do programa. Eu me lembro do que ela desenvolveu, e a gente fez uma entrevista com ela. Agora, a Alessandra trabalhando com açaí. Tá? Qual é o outro alimento que vocês trabalham ou outro produto que o ser humano pode ingerir futuramente? Que eu sei que nós não trabalhamos ainda com ensaios clínicos em humanos, apenas em células. Sim, isso? Enquanto nós aqui no laboratório, a gente tem trabalhado com experimentos in vitro, que a gente fala, que é justamente a gente utilizar células, né, derivadas aí do ser humano e induzir condições de maneira artificial e fazer os tratamentos daí de modo artificial para verificar se existe algum tipo de benefício. Mas eu acho que o inicial assim que a gente tem que falar, e complementando justamente a sua fala, é que a nanociência, a nanotecnologia, né, são áreas extremamente interdisciplinares, né? Então a gente vai aí desde profissionais dentro do programa que trabalham mais com essa vertente teórica, computacional, por exemplo, até aqueles que trabalham mais com a parte experimental, né? Como é o nosso caso aqui. E as áreas, elas também são correlatas, então é um trabalho em conjunto para justamente a gente ter estudos aí com um padrão elevado, né? Bom, a gente, como a Alessandra falou, né, trabalha muito aqui no nosso laboratório com o extrato de açaí, e o que instigou muito assim a gente a trabalhar, né, eu vim trabalhando no meu doutorado também com esse fruto, foi justamente porque o conhecimento popular, né, especialmente da região do norte do Brasil, né, traz essas informações de que
o açaí teria benefícios muito interessantes para a saúde. Ele tem, por exemplo, na sua composição, vou dizer assim, Ótimo. moléculas... Eu gosto muito de saber isso quando se fala em composição do alimento, que é a nossa área de trabalho. E quando a gente fala em composição do alimento, a gente lembra do que ele tem de melhor e o que ele vai trazer de benefício à saúde, né? O que tem esse açaí aí, professor? O açaí, ele tem uma variedade muito grande, assim, eu digo uma matriz química, uma lista de moléculas bioativas, que, explicando, digamos assim, de um formato mais fácil, seriam aquelas moléculas que de alguma forma elas conseguem interagir de forma positiva com o nosso organismo, trazendo aspectos positivos para as nossas células, para os nossos tecidos. Então, por exemplo, o açaí é muito rico em antocianinas, que são potentes antioxidantes. Aquele mesmo que a gente tem na casca da uva, de algumas uvas, de algumas varietais, e que garante aquela coloração púrpura, né, roxa, para esses frutos. Mirtilo, amoras, olha só. Então, com base nesse conhecimento popular, né, existem não somente nós aqui como cientistas, mas vários ao redor do mundo que tentam comprovar, né, esses conhecimentos populares de maneira científica. Então é isso que a gente começou a investigar. A gente verificou esse efeito neuroprotetor, então aspectos positivos para o sistema nervoso, né, a questão inflamatória, e depois nos surgiu, né, com o próximo passo, o próximo desafio foi: mas e se a gente conseguisse nanoestruturar esse extrato? Né? Será que a gente consegue potencializar esses efeitos? E é isso que o nosso grupo vem fazendo, né? E a gente vem obtendo resultados muito positivos, assim, verificando que em muitas situações o extrato nanoestruturado, né, uma partícula pequenininha, então, lá na escala nanométrica que a gente fala é 1 bilionésimo do metro, 10 na menos 9, como a gente diz. Nossa senhora, gente, se vocês imaginam isso, eu chego até a ficar emocionado. Se vocês imaginam o tamanho que é isso, quase indizível, né, para a população em geral. Sim, né? Não é visível, com certeza, né? Mas essas nanoestruturas, então, apresentam benefícios ainda superiores ao que o próprio extrato livre, digamos assim, apresenta. Então, a gente tem ficado muito feliz e comprovado várias das nossas hipóteses, né? E é claro que também a gente tem outra preocupação, que é o perfil de segurança. Então, a gente tem que ter um material, um produto que seja eficaz, né? Mas também que seja seguro. Então, a gente vem trabalhando com essas vertentes em colaboração com vários pesquisadores, especialmente aqui da nossa instituição, né, da Universidade Franciscana, mas também de outras regiões, de outras universidades do Brasil e também do exterior. E quanto a outros produtos, né, a gente tem aqui no laboratório trabalhos também que estão sendo conduzidos, por exemplo, com limoeiro do mato. Né, olha só, seria uma infusão? Daí pode ser utilizado, existem pessoas que utilizam como infusão, como chá, né? Também a gente está agora produzindo nanopartículas contendo esse extrato do limoeiro do mato, e também outros estudos daí já um pouco mais avançados, digamos assim, né, que trabalham com isolamento de moléculas. Por exemplo, a gente encontrou no açaí uma quantidade interessante de epicatequina. Olha só, gente, isso é um composto magnífico. Magnífico, ele é fenomenal. Então a gente agora trabalha com essa molécula isolada para ver, mas será que os benefícios que a gente encontra com o extrato completo se deve a essa molécula ou é um sinergismo? É o trabalho da antocianina mais as catequinas. Catequina, epicatequina, epigalocatequina. Essa é o chá verde, é o chá verde. Então a gente tem trabalhado também agora com essas moléculas isoladas e produzindo nanopartículas com essas moléculas isoladas. Então a gente vem aos poucos, né, progredindo, avançando nesse sentido. Eu gostaria que vocês ficassem bastante cientes disso. A Universidade Franciscana desenvolvendo esse tipo de tecnologia, gente, isso é futuro. Isso é futuro. E eu vejo, a professora Alencar, eu estava numa aula com um professor e ele colocou que, por exemplo, a curcumina também, ela teria esse efeito, mas o efeito dela a nível humano, para ser benéfico, se ela fosse encapsulada, nanoencapsulada, o efeito seria muito mais efetivo diante dos compostos que teria a curcumina. Sim. Isso foi o que eu ouvi do professor num estudo, que aliás, eu não sei se vocês trabalham com curcumina,
eu verifiquei que depois da vitamina D, do boom do estudo da vitamina D, agora a curcumina está no mesmo patamar. Está se estudando muito. Então eu fico imaginando a Universidade Franciscana sendo protagonista em relação ao açaí, como a gente se destaca nesse cenário nacional. As pessoas não têm ideia do que a universidade proporciona. Tá? Concordo. E eu gostaria de saber qual é o próximo passo, qual é o próximo caminho, professor? A gente sempre fica curioso aqui na ciência. Bom, o que a gente tem trabalhado agora também é assim, quando a gente trabalha com cultura de células, por exemplo, que é o que a gente faz aqui, né? Como eu disse, células isoladas, né, para fazer os testes, os estudos apresentam algumas limitações. Eu sempre digo para o pessoal que trabalha aqui comigo, o estudo perfeito, infelizmente, ele não existe. Não. Né? E talvez seja justamente isso que acaba instigando a desenvolver cada vez mais pesquisa. Então, os próximos passos assim, que a gente já vem dando, né, aqui dentro da Universidade Franciscana, em conjunto com alguns colaboradores, especialmente do Canadá, é trabalhar com modelos mais complexos. Nós temos um estudo, né, que está sendo conduzido com colaboradores também com a parte em vivo, né, com animais, experimentação, mas uma outra vertente muito forte é utilizar agora os mini cérebros, por exemplo, mini órgãos. Então hoje a gente possui tecnologia, né, como eu falei, né, em conjunto com os nossos colaboradores de fora, a professora Ana Andreasa especialmente, que é possível desenvolver um mini cérebro derivado de um paciente que tem uma doença. Por exemplo, aquele paciente que tem um transtorno bipolar, um paciente que tem uma depressão, uma esquizofrenia, né? Ou ainda uma demência, ou enfim, outras doenças relacionadas à neuropsiquiatria ou que seja neurodegenerativa. A gente tem como obter material sanguíneo desses pacientes, é óbvio que desde que é aprovado por comitê de ética, e a partir dessas células produzir um mini cérebro dele, derivado desse sujeito, para justamente fazer os tratamentos nessas estruturas. Então nós temos hoje uma aluna, né, do nosso grupo que está em Toronto, né, numa atividade de internacionalização que é extremamente importante para a universidade e para o desenvolvimento do programa. Para o programa, para a universidade e para o próprio aluno. Né, e para a ciência. E ela vem justamente fazendo esse tipo de teste lá. Será que o que a gente vê aqui num aspecto, né, também um pouco mais menos complexo, quando a gente passa para uma etapa mais complexa, a gente vai encontrar o mesmo resultado? Para depois, talvez futuramente, a gente partir para uma triagem clínica, por exemplo, né? Então a gente tem que fazer essas garantias iniciais. Ótimo, Alencar, muito obrigada pela colaboração. Gente, eu estou aqui, acho que nós ficaríamos aqui mais uns 2 ou 3 programas falando sobre essa nanotecnologia, o que isso vai ser benéfico para a humanidade. Então, quando você fala de uma placa e depois você fala de uma célula, agora você falando do cérebro e a gente está pensando no universo. Exato. Então, nanotecnologia desvendando aí o futuro da ciência também aqui no Brasil, aqui em Santa Maria, aqui na Universidade Franciscana. Professor, muito obrigada pela colaboração. Voltamos em outro programa. Até o próximo.